se o verdadeiro apocalipse tivesse nascido de uma cura? Uma tentativa de salvar milhões de vidas acabou criando uma nova espécie, empurrando a humanidade para a extinção. Cidades ficaram vazias, o silêncio tomou conta das ruas, e a noite, meus amigos, passou a pertencer a criaturas que não deveriam existir. E no vídeo de hoje eu vou te contar a história do filme Eu Sou a Lenda. E depois, vamos fazer uma monster análise completa, explorando a biologia, anatomia e comportamento dos Darkseekers, as criaturas que dominam esse novo mundo. E por fim, vou explicar as diferenças profundas entre o filme, o livro original e o polêmico final alternativo que muda completamente o significado dessa história. E há quem diga que para melhor. Então preparem-se e venham comigo. Eu sou o Johnny e sejam bem-vindos ao Mysterium TV. A história começa com uma grande promessa científica. Uma pesquisadora anuncia ter modificado geneticamente o vírus do sarampo para criar uma cura definitiva contra o câncer. E o tratamento parece um milagre. Só que não, já que o vírus sofre uma mutação inesperada. Em pouco tempo, 90% da população mundial morre. E dentre os 10% que restaram, 9% se transforma em criaturas agressivas e deformadas, em verdadeiros monstros, e apenas 1% permaneceu imune. E então se passa 3 anos, onde Nova York é uma cidade fantasma. Aliás, fantasma não, né? Ela tá tão viva como nunca. E o Dr. Robert Neville, virologista e tenente-coronel do exército, acredita ser o único humano vivo. Ele sobrevive seguindo uma rotina obsessiva: acordar cedo, explorar a cidade durante o dia e retornar antes do pôr do sol para não ser atacado. E seu único companheiro é sua cadela, Sam, que representa o último vínculo emocional com a humanidade. E durante o dia, Neville caça cervos entre prédios abandonados, coleta suprimentos e captura os Darkseekers para usar como cobaia. E ele usa essas cobaias para trabalhar incansavelmente em busca de uma cura. Já à noite, o mundo muda. Como diria os fãs de Dying Light, boa noite, boa sorte. Os Darkseekers emergem da escuridão, gritando ferozmente e atacando qualquer ser vivo que cruzar o caminho deles para servirem de alimento. Enquanto isso, Robert se refugia em seu apartamento fortificado, onde grava mensagens de rádio repetindo a mesma frase: "Se houver alguém aí fora, eu posso ajudar". Com o passar do tempo, os experimentos falham e a esperança começa a se deteriorar junto com a sanidade de Robert. O ponto de ruptura acontece quando sua cadela é infectada durante um ataque e acaba perdendo sua vida. E mergulhado em uma profunda depressão e quase desistindo de sua própria vida, aliás, ele tenta praticamente um tipo de suicídio, é nesse momento que ele encontra Anna e um garoto chamado Ethan, 2 sobreviventes que acreditam existir uma colônia humana segura em Vermont. Ela salva sua vida e se abriga em sua casa até poder seguir sua viagem novamente. E no meio desse drama, com Anna tentando convencer Robert a ir com ela para Vermont, os monstros acabam descobrindo onde é a casa dele e então a invadem. E olha só, ele destrói vários monstros usando bombas que ele plantou ao redor de sua casa. Isso foi muito inteligente da parte dele. Porém, os monstros acabam conseguindo entrar dentro da casa para poder matá-los. Porém, é nesse momento que um milagre acontece, pois uma das dezenas de cobaias que Robert sequestrou acabou reagindo positivamente à cura, tornando-se um humano novamente. Só que aí já é tarde demais. Os Darkseekers estão frente a frente com eles,
tentando matá-los. E no final, exibido nos cinemas, Robert se sacrifica para permitir que Anna escape com a cura, deixando um possível futuro para a humanidade. Inclusive, ela consegue chegar a um enorme acampamento cheio de sobreviventes, com a cura nas mãos. Parte 2. Monster Análise. Vamos começar com a biologia, onde vocês verão o vírus como o agente evolutivo. O vírus modificado do sarampo atua como um agente de reprogramação genética agressiva. E os principais efeitos biológicos são: o vírus invade o sistema nervoso central, alterando o funcionamento do cérebro, e há uma hiperativação da amígdala central, região ligada ao medo, agressividade e instinto de sobrevivência. Isso elimina respostas empáticas e sociais humanas, priorizando o ataque, defesa e territorialidade. E o metabolismo dos Darkseekers é drasticamente acelerado. Eles possuem um consumo energético elevado e uma regeneração celular anormal, e produção excessiva de adrenalina e cortisol. E essa aceleração explica a força física extrema que eles têm. Tanto que vemos um desses bichos correndo na direção de um carro e o mandando para longe. Eles também têm grande resistência à dor e seus movimentos são explosivos e quase predatórios. Porém, essa vantagem tem um preço. A mutação torna as células deles altamente instáveis à radiação ultraviolenta, e por isso a luz solar provoca necrose celular imediata, quebra de DNA e queimaduras químicas profundas, e por fim a falência progressiva dos tecidos da pele e dos olhos. E é exatamente por isso que os Darkseekers são criaturas noturnas obrigatórias. O sol não os enfraquece, ele os mata. Vamos falar de anatomia agora? Fisicamente, os Darkseekers exibem uma anatomia moldada para caça e violência, e entre suas principais alterações anatômicas são a massa muscular hipertrofiada, principalmente em membros superiores, pescoço e mandíbula, e eles possuem uma densidade óssea aumentada, permitindo longos saltos, quedas de grandes alturas e impactos violentos sem fraturas imediatas. Mandíbulas mais flexíveis com maior abertura bucal e também mordidas mais profundas, capazes de rasgar carne com mais facilidade. Seus olhos sofrem uma adaptação extrema, retina sensível a baixa luminosidade, visão noturna altamente eficiente e sensibilidade extrema à luz forte. Já sua pele apresenta a perda total de melanina, sua aparência é pálida e acinzentada, sua pele possui textura ressecada e rachada, e também alta vascularização superficial. Isso não é apenas estético, é um corpo que evoluiu para sobreviver em um mundo sem sol. O comportamento é tão interessante quanto o resto, já que apesar da aparência monstruosa, os Darkseekers demonstram comportamentos bem complexos. Eles não atacam de forma aleatória, eles observam claramente, organizam-se em bandos, dividem funções e são grandes estrategistas de cerco e usam o ambiente a seu favor. Eles aprendem com o erro, observam e testam limites. E o mais importante, eles demonstram vínculos emocionais. E no filme vemos eles protegendo os membros do grupo e tendo reações agressivas à captura de um dos seus. Outro fato extremamente interessante é a presença de um Darkseeker Alpha, que lidera e coordena o ataque. Isso indica uma estrutura social básica, semelhante a alcateias e colônias primitivas, ou tribos em formação. Ou seja, eles não são monstros irracionais, são uma nova espécie em processo de organização. Sim, galera, os Darkseekers são uma espécie de vampiro.
já que, se analisarmos friamente, eles compartilham várias características clássicas dessas criaturas. E tudo explicado pela ciência. Parte 3. Filme, livro e final alternativo. Eu já entreguei o ouro, mas vamos pro diamante também? Já que no livro original não existe esperança de cura. No livro, os infectados evoluem, criam uma nova sociedade e passam a ver Neville como uma figura mítica de terror. Ele é a lenda. Ele caça e mata essas criaturas durante o dia. Para eles, Neville é o assassino que surge enquanto dormem. E esse título, Eu Sou a Lenda, revela sua ironia máxima, já que Robert Neville não é o herói, ele é o monstro do Novo Mundo. E no final alternativo do filme, considerado por muitos o final verdadeiro, os Darkseekers demonstram empatia. E na cena final, em vez deles tentarem matar os humanos, eles vão resgatar uma fêmea capturada. É aí que Neville percebeu que destruiu famílias inteiras em nome da ciência. Ele então devolve a infectada e os Darkseekers partem sem violência. E esse final transforma a história em uma tragédia existencial, muito mais fiel ao livro. E o final do filme é Nutella demais, suaviza tudo, com o Robert se tornando um mártir e a humanidade tendo uma nova chance. E a ideia de extinção é substituída por esperança. E a conclusão de tudo é que Eu Sou a Lenda não fala sobre monstros, fala sobre ciclos. Quando uma espécie domina a outra, alguém sempre vira o vilão da história. E talvez nesse mundo devastado, a humanidade simplesmente tenha se tornado obsoleta. Se você gostou desse vídeo, meu amigo, deixa um like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você teria feito diferente? Eu sou o Johnny, um forte abraço e até o próximo vídeo.